Olá pessoal, tudo bom? Eu prometi para uns amigos meus que eu ia fazer esse vídeo, né, tratando sobre o paradoxo de Epicuro. E bom, vamos lá, né? Para aqueles que não me conhecem ainda, o que eu acredito que seja a minoria de vocês, porque esse vídeo não é para ter um público grande de alguma forma, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bernardo Pastorim. E, bom, muito além disso, por enquanto não convém. E, enfim, né, eu vou hoje tratar sobre o paradoxo de Epicuro, ou o trilema de Epicuro, como vocês preferirem, né? Então vamos lá. Primeiro, né, eu não vou entrar no mérito de quem foi Epicuro, né? Assim, a história, a filosofia dele. Hoje não convém muita gente entrar nesse assunto, até para o vídeo não ficar maior do que eu já sei que ele vai ficar, né? Então, vou ser bem sucinto ao falar dele, né? Primeiro eu vou deixar essa imagem aqui muito legal dele, tá? Esse daqui é o Epicuro, ou pelo menos é como representaram ele, né? Você tem um busto dele e desenharam ele dessa forma, então provavelmente ele era algo parecido com isso, né? Mas bom, o Epicuro ele foi um filósofo pós-socrático, né? Ou seja, Sócrates já tinha feito a história toda dele, já tinha morrido e tudo, e ele criou uma linha de pensamento que é o epicurismo. De uma forma muito grosseira, o epicurismo é uma linha filosófica que acredita que o principal objetivo da vida é a busca pela felicidade. E isso só se dá pelo usufruto de prazer, né? Quando você usufrui do prazer, você, de forma consequente, alcança a felicidade, né? É basicamente isso. Eu também não entendo muito de Epicuro, não sigo essa linha e tudo, então nem tenho muita propriedade para falar. Mas bom, o que importa para a gente hoje é o tratado que ele compõe em algum momento da vida dele. Quer dizer, há uma controvérsia entre alguns acadêmicos, alguns dizem que esse trilema, esse paradoxo não é dele, mas enfim, vamos tratar como se fosse, tá? Então, esse argumento foi criado por Epicuro. Ele afirma que é impossível, é uma estrutura lógica paradoxal, existir um Deus que seja, vou escrever aqui para facilitar para vocês, um Deus que seja ao mesmo tempo nossa, ficou feio pra caramba. Um Deus que seja ao mesmo tempo onipotente, onisciente e onibenevolente. Tá? Ele vai dizer que um Deus que seja essas três coisas é um Deus que possui uma estrutura lógica paradoxal. Tá? Eu acredito que a maioria de vocês em algum momento da vida já viu esse paradoxo, né? Ele é muito famoso. Tão famoso talvez quanto o paradoxo da onipotência, que se vocês quiserem depois eu trato em um outro vídeo, né? Que também é interessante, mas o argumento do paradoxo da onipotência ele foi criado por São Tomás de Aquino, né? Que foi um dos maiores filósofos da teologia da história, assim, até um santo, né? Então é muito, muito bom o povo que usa esse argumento para refutar a onipotência de Deus, né? Enfim, vamos lá, não é sobre isso o vídeo. Então, o paradoxo ele possui essa estrutura que é a raiz do paradoxo, né? Mas assim, por que é uma estrutura paradoxal um Deus que seja esses três ao mesmo tempo? Vou dar um exemplo aqui, tá? Para Epicuro é impossível um Deus que é
onibenevolente, e onisciente, é impossível para um Deus que seja esses dois ser onipotente, tá? É impossível. Por quê? Uma coisa que é importante de ressaltar é que o paradoxo ele parte do pressuposto de que o mal, como entidade ontológica, eu vou explicar isso melhor depois, o mal como entidade ontológica, ele existe. Quer dizer, o mal ele faz parte da essência do mundo, ele parte desse pressuposto, tá? Então vamos lá, por que é impossível para Epicuro um Deus que seja onisciente e onibenevolente ao mesmo tempo? Isso é impossível porque um Deus que é o todo bom, que é o conceito básico de onibenevolência, um Deus que é todo bom, é impossível ele ser a favor do mal, né? É uma contradição lógica. Então, um Deus que é todo bom, ele não pode ser a favor do mal. E um Deus que é onisciente, tendo em vista isso, né? Meu Deus, tendo em vista isso, é impossível um Deus que é onisciente não saber como acabar com o mal, né? Você pega o mal e destrui ele. Um Deus que é onisciente não pode não saber de algo. É da natureza do ser onisciente saber como acabar, ou como começar, ou como, enfim, fazer qualquer coisa que ele pense, né? Inclusive, o conceito de pensar ele não é nem válido para um ser onisciente, porque ele já sabe, né, de tudo. Então, não saber como acabar com o mal contradiz a natureza de onisciência. Então, bom, vamos lá, né? Se um Deus que é onisciente e onibenevolente, quer dizer, ele é todo bem e ele sabe de tudo, ele não pode ser onipotente. Ué, mas por quê? Porque se ele fosse onipotente, ele acabaria com o mal, né? Porque ele é contra o mal, né? A natureza dele vai contra o mal, né? E isso vale para qualquer dupla que você fizer, né? É impossível um Deus ser benevolente e onipotente, porque sendo onipotente, ele pode fazer tudo, né? E sendo onibenevolente, ele é todo bom. Ou seja, ele sendo todo bom e podendo fazer tudo, a única explicação para ele não acabar com o mal é porque ele não sabe como fazer isso. E isso vale para qualquer dupla, né? Bom, então, aí, quando você se depara com esse problema, ainda mais da forma como ele é esquematizado, vou esquematizar aqui de uma forma rápida, tá? Então, vamos lá. O mal existe. Aí a resposta é sim. Aí, Deus sabe que o mal existe? Com certeza. Sim. Deus quer acabar com o mal? Acabar com o mal? Sim. Então, por que o mal existe, né? Ele é esquematizado dessa forma. Aí você tem a resposta teologicamente correta, mas, assim, como o nome é trilema, ele é diferente de um dilema. Dilemas são duas vias que você pode tomar quando você se depara com um pensamento lógico. Dilemas são duas, né? Trilemas são três, mas eu vou abordar um que é o correto, né? Então, por que o mal existe? Por causa do livre-arbítrio. Eu vou entrar a fundo nisso, tá? Depois, arbítrio. Aí ele pergunta, Deus poderia criar um mundo onde a sua criação fosse livre,
mas que o mal não existisse? Não, né? Não. Então, Deus não é onipotente. É basicamente a forma como ele é estruturada, e a fórmula é aquela que eu disse, né? A forma é justamente aquela que eu disse, porque um Deus não pode ser onipotente, onisciente e onibenevolente ao mesmo tempo. Então, quando um crente, né, alguém que crê em Deus, crê na Bíblia, tudo, ele se depara com esse paradoxo, certo? Ele se sente ali confrontado, ele pode até ter raiva, né? Porque ele parece a princípio ser inescapável, mas vamos lá, não é bem assim, né? Se você tiver um pouquinho de conhecimento da doutrina, da teologia, não é muito difícil você conseguir encontrar alguns furos, né? Porque quando esse argumento trata do Deus judaico-cristão, ele comete uma falácia. Ele comete a falácia do espantalho, né? O que é a falácia do espantalho? É quando você propõe um argumento que ataca uma coisa, só que ele trata essa coisa não da forma como a outra pessoa acredita, né? Então vamos lá. Vamos começar do princípio, né? O que o trilema propõe já na sua base? O mal existe? Mas ele não dá opção, não. Mas como assim? Você vai me falar agora então que o mal não existe? Como assim? Se você, sem brincadeira, se você for andar de noite aqui, se você não for assaltado, já é uma sorte tremenda, porque você vai me dizer então que o mal não existe. Na verdade é exatamente isso que eu estou propondo, tá? O mal, como existência ontológica, quer dizer, como base elementar do mundo, ele não existe. O mal, nesse sentido, ele é como se fosse o frio. O frio existe? Se perguntar isso para um físico, ele vai falar que não, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. A luz, ou melhor, a escuridão existe? Não. A escuridão é a ausência de luz. A ferrugem existe? Existe, mas ela depende de algo que é o ferro. A ferrugem não existe se não tiver o ferro. Então, vocês entenderam a comparação? Para o frio, para a luz, ou melhor, para o frio, para a escuridão e para a ferrugem, para elas existirem, elas precisam de um parâmetro que respectivamente, o calor, a luz e o ferro. Isso que é não ter existência ontológica, né? O mal, ele, assim como essas coisas que eu citei, ele é a ausência do bem. Mas o que é o bem? Porque diferente da luz, do calor e do ferro, o bem ele não é um conceito fácil de se definir. Mas todos concordam que matar é errado, que estuprar é errado, que roubar é errado, né? Todos concordam com isso, todos em sã consciência concordam com isso. Então tem que haver algo que seja maior do que a lei humana, né? O Código Penal. Tem que ter algo que esteja acima disso e que codifique o que é o bem. E essa pessoa é Deus, né? Então você vai ter autores como Santo Agostinho que vai dizer, olha, o mal
ele é a ausência de Deus. Deus, nesse sentido, é como se fosse o sol. Você tem o sol, e quanto mais longe você está no sol, mais escuro você fica, com menos luz você recebe, mas o sol ainda está brilhando, entendeu? Então, o mal, voltando por exemplo da ferrugem, por exemplo, a ferrugem, o que é a ferrugem? A ferrugem é a corrupção de algo que inicialmente é bom, que é o ferro. Então, o mal ele é uma corrupção do bem. E como Deus, da forma como a teologia judaico-cristã admite, é todo bem, é o sumo bem, como diz Santo Agostinho, tudo que provém dele tem que ser bom. Então, o mal, ele é uma corrupção daquilo que é bom. O mal, ele é o afastamento de Deus. Por isso que o mal não existe. Quer ver um exemplo cotidiano disso? Você não comete mal pelo mal. Em qual sentido? Por que você rouba alguém? Você, eu não estou dizendo você que está assistindo, necessariamente. Estou dizendo você como um indivíduo. Por que o indivíduo rouba? Bom, o indivíduo rouba porque ele quer algo que ele não tem, ou que ele não pode ter. Bingo, tá aí. Você não rouba por roubar. Você rouba porque você quer atingir um fim. Por que você mata? Por vingança, por prazer, no caso dos sádicos. O mal, ele não tem uma existência essencial no sentido de essência, né? Então vamos lá, Deus ele não pode ser maligno. Por que não? Bom, pensa bem. Um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente, como diz a teologia. Um Deus que é esses três, ele é plenamente satisfeito na sua natureza. Então ele não precisa de sentir prazer. Ele é incapacitado de sentir raiva. Ele é incapacitado de sentir prazer. Ele está acima desses conceitos. Ele está acima desses sinais sinápticos do cérebro, a gente pode dizer num termo mais científico, porque ele é plenamente satisfeito. Ele é tudo, entendeu? Então Deus não pode ser mal, uma vez que o mal ele não existe nesse sentido. Então o paradoxo ele já se quebra por aí, porque ele não dá a opção do mal não existir, tá? Mas bom, vamos considerar que o mal existe, certo? Então o mal ele é uma essência do universo, tá? O mal existe. Então aí vamos continuar com o paradoxo, né? O mal existe? Tá, ele existe, vamos lá. O mal existe. Tá, Deus sabe que o mal existe? Com certeza. Deus pode acabar com o mal? Pode. Então por que ele não faz? Por conta do livre-arbítrio. Por que o mal existe? Por conta do livre-arbítrio, né? Deus poderia criar um mundo onde sua criação fosse livre, mas que o mal não existisse? Essa pergunta é muito estranha. Essa pergunta ela é similar à pergunta que eu vou fazer agora. Deus pode fazer tudo? Vamos lá. Não, Deus não pode fazer tudo. Calma, não, peraí. Então você que crê em Deus, crê na Bíblia, católico, devoto, tudo, está me dizendo, então, que Deus não pode fazer tudo. Isso é uma heresia. Não, calma lá, vamos com calma, né? O que eu quero dizer com Deus não pode fazer tudo? Deus pode criar um círculo quadrado? Deus pode criar um solteiro casado? Deus pode existir e não existir ao mesmo tempo? Essas perguntas não fazem sentido.
porque elas fogem à lógica. Deus pode mentir? Deus pode pecar? Claro que não. Deus não pode fazer tudo. Ué, mas Jesus, sendo Deus, ele andou sobre as águas. Calma lá, mas ser antinatural é diferente de ser ser ilógico. Você andar sobre as águas não é algo ilógico, é algo antinatural. Ressuscitar os mortos não é algo ilógico, é algo antinatural. Você abrir o mar vermelho não é algo ilógico, é algo antinatural. Então, Deus, sendo onipotente, ele é limitado a fazer alguns tipos de coisa. Deus não pode quebrar a lógica. Então, olha a pergunta. A pergunta é: Deus pode criar um mundo onde a sua criação seja 100% livre, mas que ao mesmo tempo tem 0% de chance de desobedecê-lo? Essa pergunta não faz sentido. Se você é livre, se você é 100% livre, você é livre tanto para obedecer a Deus quanto para não obedecer a Deus. Você não pode criar um ser que é livre, mas que ele é limitado a uma escolha. Isso é contraditório, isso é ilógico. Entendeu? Deus não pode fazer isso, né? Então, Deus ou cria seres que são 100% livres, ou Deus cria um ser que nunca vai desobedecer, que é impossível dele desobedecer, né? Então, não foge à lógica criar uma criatura que seja os dois ao mesmo tempo. Então, Deus, mesmo sabendo que a criação dele ia desobedecê-lo, porque Deus é onisciente, ele decidiu criar seres que fossem totalmente livres. Uai, mas por que ele pensou que isso seria melhor? Bom, então eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre Jesus para leigos, né? Mas enquanto esse vídeo não sai, eu quero perguntar uma coisa em resposta a essa pergunta. Quem pagou o maior preço? E nesse vídeo futuro, vocês vão descobrir que quem pagou o maior preço não foi a humanidade, não foi a criação. Quem pagou o maior preço pela existência do mal foi Deus. Mas agora, como isso aconteceu e por quê? Bom, aí vocês vão ter que esperar o próximo vídeo, ok? Então, até mais, viu? Se vocês quiserem compartilhar com alguém, acha que essa pessoa pode se interessar por esse assunto, se vocês quiserem mandar dúvidas nos comentários, se vocês quiserem debater, me chama aí no privado, no Instagram, me chama em algum lugar que a gente conversa de uma forma tranquila e saudável, claro. Então, fiquem com Deus e ainda prometo para vocês que um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre Jesus para leigos. Na verdade, acho que nem um vídeo, acho que eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso, dividindo em Jesus histórico, Jesus da fé, teorias e tudo. É um assunto extremamente importante, tá? Mas eu decidi por fazer esse vídeo do Epicuro justamente para introduzir esse assunto teológico, porque o dilema do Epicuro ele reflete de forma substancial o problema do mal no mundo, porque o mal ele é uma aparente derrota de Deus, mas quando vocês virem
o vídeo sobre Jesus, vocês vão entender que não é bem assim. Antes de fazer o vídeo de Jesus, eu provavelmente vou fazer um pequeno vídeo sobre o paradoxo da onipotência, porque é um assunto bem rápido, né, de comentar, mas o vídeo de Jesus vai sair, tá? Ou talvez os vídeos sobre Jesus vão sair ainda, tá? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.